Shalom Maria, Salam Aura, Irena Toquírios, a paz do Senhor. Meus irmãos, hoje nós vamos falar um pouco acerca dos anjos. O que são os anjos? Né? A palavra anjo tem sua origem hebraica, malar, e significa mensageiro. A raiz hebraica da palavra anjo, expressa pelas letras Men, Lamed e Aleph, ela pode ser traduzida como conhecimento, plenitude, precioso, consagração e congregação. Então nós entendemos que os anjos são mensageiros. Eles têm a plenitude, eles são superiores aos seres humanos, preciosos para Deus, consagrados a Deus, e eles congregam no terceiro céu, o Epurânios. E no grego, a palavra que define anjo é pneumata, espírito, espíritos ministradores. Também no grego são chamados de archai e eshoushai, mais ou menos isso, que significa principados e potestades. Eu tenho uma certa dificuldade com o grego, mas está aí o nome para vocês tirar a dúvida, que significa principados e potestades. No latim, angelos, que em grego é angelos. Angelos em latim e angelos em grego. Equivalente ao hebraico, malar, e ao aramaico, malaká. Então, malaká, aramaico, e malar, hebraico, que significa mensageiro. Em termos judaicos, eles são aqueles que entregam uma mensagem da parte do Eterno. Exemplo, profetas, pastores, líderes eclesiásticos, ok? A definição de anjos, portanto, são entes espirituais que habitam o céu, servos de Deus e co-servos nossos, seres superiores à raça humana, seres ministradores que ministram a favor daqueles que hão de herdar a vida eterna. E nós temos aí nessa questão dos anjos os principados e potestades. Os principados, eles têm tronos, não sendo onipotentes, dominam em um local específico do globo terra, do globo terrestre. O rei da Pérsia, por exemplo, lá em Daniel, é um principado. Ele tem o seu trono. Imagine aí a terra, e ao redor da terra, na atmosfera, tronos. E um trono controla o Brasil, então nós temos o rei do Brasil, o rei da Argentina, o rei de Israel, entre aspas, né? Que a gente sabe que o rei é Jesus. O rei da Pérsia, o rei da China. Rei é um modo de falar. São principados, são ações demoníacas, são maiorais demoníacos que controlam um determinado país. É claro que abaixo deles há outras, existem demônios subordinados a eles para atuar naquela localidade. Como eles não têm onipresença, eles necessitam dessa organização, dessa hierarquia. E esses principados, eles lideram os que lhes são subordinados. Aí a gente vê a questão das legiões, que uma legião do exército romano tinha em torno de 6.000 soldados romanos. Então uma legião de demônios, imagina aí, 6.000 demônios habitando o corpo de um ser humano. Assustador, né? Então existe também, no lado do bem, digamos assim, anjos, príncipes, Gabriel, Micael, onde nós só vamos ter definido como Sarra Malachim, ou seja, príncipe dos anjos, Micael, que ele é o arcanjo. Gabriel, ele é um príncipe, assim como Micael, e eles estão do lado do bem, né? Então, temos 3 céus: o Uranus, o Mesuranus e o Epurânios. Imagine que o primeiro céu criado, que é o céu metafísico, o céu inacessível, onde Deus habita, o céu transcendental, o céu descrito lá em Apocalipse 21, imagine que ele é o primeiro céu criado, né? Que nós conhecemos como Epurânios, de acordo com a Bíblia grega, terceiro céu.
E o segundo céu, o Meso-Uranus, é justamente o universo, o cosmos, onde estão satélites, planetas, nebulosas, buracos negros, galáxias, etc. Corpos celestes luminosos e iluminados. E Uranus, que é o céu atmosférico, que reveste o globo terrestre. Certo? Então nós temos Uranus, Meso-Uranus e Epo-Uranus. No estudo da demonologia, o estudo dos demônios, sabendo que demônios são anjos rebelados, que se rebelaram juntamente com Lúcifer, com o querubim Charo, o querubim Hassorra, querubim ungido, o querubim da guarda. Então, nessa rebelião, eles foram destituídos do título de anjos, de mensageiros, e agora eles são denominados demônios, anjos rebelados. E onde agem os anjos e os demônios? Como já falei outrora, ao redor do globo terrestre nós temos os tronos, onde os principados, que são hostes da maldade, que atuam nos ares, porque a nossa batalha não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades que atuam nos ares. Então aí fala dos tronos. E o Meso-Uranus, ele está dominado por demônios, diga-se de passagem. É tanto que quando Daniel ele faz a oração a Deus das 3 semanas, os 21 dias de consagração do profeta Daniel, ele ora para que Deus o ajude em uma determinada causa, só que o rei da Pérsia, que é na verdade um principado, ele está lá no seu trono, no Meso-Uranus, impedindo a passagem do anjo que está descendo, trazendo a bênção para o profeta Daniel. É nessa hora que Deus vê a situação, porque a gente vai ver que tem o anjo mensageiro, tem um anjo de guerra, tem um anjo para cada finalidade. Provavelmente Deus mandou um anjo mensageiro, que não era específico para guerrear. Satanás, sabendo isso, ele usa o príncipe da Pérsia para impedir a passagem do anjo mensageiro. E aí é necessário que Micael, ou Miguel em português, o arcanjo, ele entre na história para lutar com esse anjo de guerra, para abrir a passagem para o anjo mensageiro continuar seu trajeto, o qual Deus havia ordenado. Então, nós entendemos que os demônios eles podem perambular o globo terrestre, não tem omnipresença, e eles não podem ir daquém do Meso-Uranus. Eles podem sim voar pelo Uranus e pelo Meso-Uranus, ou seja, o primeiro céu e o segundo céu, mas em hipótese alguma eles podem voltar para onde outrora habitavam quando anjos, que é o terceiro céu, o Epo-Uranus, onde Deus está. E os anjos de Deus, eles habitam o Epo-Uranus. Em termos escatológicos, o anjo da igreja é uma alusão ao pastor. Ele é um mensageiro, malar da igreja. Então, ele se constitui anjo da igreja no sentido de mensageiro. Se anjos são espíritos, e espíritos vem do hebraico ruach, que significa vento, espírito, vida, respiração. Então nós entendemos que anjos emanam do sopro de Deus. E nós vamos ter pelo menos algumas divisões aí das funções de um anjo. Nós temos os portadores de males. A peste é um dos 4 maus juízos de Deus. E existem anjos preparados para ferir em obediência ao Todo-Poderoso. O anjo que feriu o ventre do rei Herodes é um exemplo de anjo portador de males. Há quem diga que essa pandemia que agora desencadeou na Terra, né, e está gerando uma crise econômica, uma crise em vários fatores, crise moral, está, na verdade, uma reação em cadeia de crises oriundas dessa pandemia. Há quem diga que essa pandemia é a ação de um anjo portador de males enviado pelo próprio Deus para julgar a humanidade. É uma hipótese. Anjos mensageiros. Eles entregam a mensagem da parte de Deus. O anjo que levou a mensagem para Daniel foi intercalado pelo rei da Pérsia, ou seja, pelo principado da Pérsia, é um exemplo de anjo mensageiro. Ele trazia a mensagem. Anjos de honra.
Estes estão sempre perante Deus e o adoram incessantemente, como os 4 seres viventes, que nós chamamos em hebraico de Arba Hayot, os 4 viventes, que Ezequiel e João têm a honra de conhecer. Anjos guardiões, eles protegem algo ou alguém, ou algum lugar, que Deus os designou a proteger. Exemplo, os querubins do Éden, quando o homem é expulso do jardim, do Gan Éden, do jardim do Éden, Deus coloca lá 2 querubins com espadas de fogo, protegendo a entrada do jardim. São anjos guardiões. O Malarteron, anjo do abismo, é outro anjo guardião. Anjos prisioneiros, são anjos que por algum motivo foram aprisionados. Exemplo, os anjos do abismo e os anjos presos lá nas imediações do Eufrates. Anjos mantenedores, mantém a ordem no mundo físico ou metafísico utilizando para isto poder e sabedoria outorgados pelo próprio Deus, pelo Pai das luzes. Nós temos o anjo do sol, o anjo do rio, o anjo das estrelas, o anjo da terra, e assim vai. Cada anjo que domina algo na terra, ou daqui da terra, no segundo céu, Mesorâneos, a mando do próprio Todo-Poderoso Elohim, Deus. O anjo supremo, ou o anjo divino, é Deus na sua forma angiofânica, o famoso Malar Adonai, ou Malakadaya em aramaico, o anjo do Senhor. Então, praticamente, nós temos aí essas divisões, né, angelicais: anjos portadores de males, anjos mensageiros, anjos de honra, anjos guardiões, anjos prisioneiros, anjos mantenedores e o anjo supremo ou o anjo divino, que é o único que pode ser adorado. Você vai ver em toda a Bíblia, toda a Escritura Sagrada, que é o único anjo que pode ser adorado. Quando ele aparece para Moisés, ele diz: tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que está é terra santa. E Moisés adora o anjo que é Deus. Quando Josué vai para a guerra, que ele encontra aquele comandante com uma força descomunal, uma força assustadora, uma aparência que metia medo em qualquer mortal, ele pergunta logo. Creio que qualquer um de nós, no lugar de Josué, faríamos a mesma pergunta, né, que o comandante Yehoshua fez, Josué. Ele perguntou: és tu dos nossos ou é dos nossos inimigos? Olha a resposta do anjo do Senhor: não, eu sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Aí ele diz: o que o Senhor quer que eu faça? Ele tira a sandália dos pés, porque o lugar que você está é terra santa. Observe que o anjo não está do lado de Israel, nem está contra Israel. Ele é príncipe do exército do Senhor, do Deus da justiça, de Adonai Tisdekeno, o Senhor justiça nossa, de El Nekamote, o Deus das vinganças. Então ele vai executar a justiça. Então, se a justiça estiver contra Israel, ele vai executar. Se a justiça estiver a favor de Israel, ele vai executar, porque ele não é nem de um exército nem de outro. Ele é príncipe do exército do Senhor. Ele é Jesus em forma angiofânica. Nós temos aí o anjo do Senhor, Malar Adonai ou Malakadaya, o único anjo que pode ser adorado. Diferente do anjo que aparece no Apocalipse para João, que quando João vai adorar, creio que João pensava que era o anjo do Senhor, e o anjo diz: não faça tal coisa, porque eu sou co-servo teu, ou seja, ele é servo de Deus e co-servos nossos. Daí nós entendemos que anjos são seres ministradores que ministram a favor daqueles que hão de herdar a vida eterna. E como surgiu? Deus criou todos os anjos de uma vez? Não. A Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Céus em hebraico, Shamayim, está na forma plural. Então nós entendemos que Deus criou o terceiro céu, que é o primeiro céu criado, e o segundo céu, Mesorâneos, que é o segundo céu criado. Mas o céu atmosférico ainda não tinha sido criado, com base em algumas passagens contidas em Isaías 14, Ezequiel 28 e Gênesis 1. Então, nós entendemos que Deus criou os céus e a terra,
Só que a princípio estava só Deus, a Trindade, né? E Deus disse, vamos criar um reino. E Deus cria o Epurânios, o terceiro céu. Quando ele cria o terceiro céu, ele vê que precisa de um exército para servir o rei. E ele sopra. Eu entendo que ele soprou porque a palavra anjo, espírito, é ruach, vento. Então ele sopra e um exército de anjos aparecem. E esse exército, nós vamos ter aí, o primeiro sopro, nós vamos ter provavelmente os serafim, no plural. A palavra seraf vem do hebraico e significa aquele que arde em fogo. Então, Deus cria os serafins. Nós vamos depois estudar com detalhes as classes angelicais, ok? Depois que Deus cria os serafins, ele agora vai criar outra classe, que é os queruf, aquele que está diante de, alguns traduzem queruf como proteção em fogo. Então, depois de um tempo, ele cria outra classe, que são os Arbahayot, os 4 seres viventes. E por fim ele cria o querub Hassoher, ou o querub Minchá, que é o querubim da guarda, o querubim ungido, que nós chamamos de Lúcifer, que é o anjo da luz. E posteriormente há uma rebelião, e nessa rebelião esse anjo agora ele perde o título de anjo, ele agora é chamado de demônio, e o nome dele, que era Ilel Ben Sahar, ou seja, estrela da alva ou estrela da manhã, não confunda com Kok Vababoker. Esse título Kok Vababoker, estrela da manhã, de acordo com a Bíblia original, Bíblia hebraica Stuttgartensia, só pode ser aplicado ao Messias. Então, creio que é até pecado a gente atribuir esse título Kok Vababoker a Satanás. Somente Jesus é o verdadeiro Kok Vababoker. Satanás era chamado, quando ele era um anjo, né? Que agora ele é demônio, de Ilel Ben Sahar, que significa estrela da alva, estrela da manhã, mas não a resplandecente estrela da manhã, que é Jesus, o Kok Vababoker, ok? E, finalizando, nós temos aí que os anjos, eles surgiram em tempos específicos e por motivos específicos. Quando há rebelião, é necessário um anjo para se opor a Satanás, porque ele não é mais o anjo da guarda, o anjo guardião, ele agora é um demônio. E Deus cria um anjo para se opor a ele, o Sarhamalachim, o príncipe dos anjos, o arcanjo Micael. E a gente sabe que tem a batalha, ele perde. Estudaremos isso detalhado em outra ocasião. E daí foram surgindo todas as classes de anjos, serafins, querubins, arcanjo. A Bíblia só vai falar de um, que é Micael, cujo nome vem do hebraico, significa quem é semelhante a Deus. E é isso aí, meus irmãos. Como está escrito, a nossa batalha não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra potestades e principados, poderes que habitam nos ares. Existe um mundo invisível ao nosso redor. Existe uma guerra ao nosso redor. E a gente só vence se a gente estiver do lado certo, do lado de Deus. Eu quero finalizar com um salmo que eu criei, não é salmo da Bíblia, é um salmo de minha autoria, para a meditação de quem está vendo esse vídeo. Estamos numa época difícil, muitas das vezes não tem quem nos dê uma palavra de ânimo, não é verdade? Muitas das vezes é só você e Deus, ninguém entende, não é isso? E Deus colocou essa mensagem no meu coração, gostaria que você meditasse, eu creio que Deus vai falar com você. O título desse salmo, de minha autoria, é O Bom Amigo. Quando tudo dá errado, quando não existe amor, quando a solidão te abraça e há espinhos ao invés de flor, quando tudo é incerto e vem a decepção, e a vida é traiçoeira e arranca o nosso chão, há um amigo do nosso lado, que é o bom consolador. Que é o bom consolador. Um minutinho. Que enxuga nossas lágrimas e nos mostra o seu amor, que entende nosso sofrer, sente nossa agonia, nos abraça, nos consola e nos dá um novo dia. Ele é a alegria, é a vida, é a salvação, é o amigo verdadeiro, o amor sem decepção.
A riqueza que não perece, o caminho que conduz, a paz, o amor, a alegria, esse amigo é Jesus. Quando o choro não tem fim, não tem ninguém para ajudar, na hora que mais precisa, as costas alguém te dá. Quando você se ilude seguindo seu coração, e uma flecha acerta o peito, a flecha da ingratidão. Quando não há mais saída, não há sentido na vida, então eu vejo uma luz. Jesus é o bom amigo, é o amigo verdadeiro. Ele que amou primeiro, sai das trevas, vem para a luz. Confia em Jesus Cristo, esquece o que passou. Perdoa quem te ofendeu, ora por quem te maltratou. Retribui ódio com bem. Retribui ódio com amor, covardia com verdade, desprezo com atenção. E se houve falsidade, siga sempre com a verdade. Haja paz, amor e luz. Nessa vida tudo passa, só não passa o meu Jesus. O guarda de Israel não dorme. Ele ama você, ele vai te ajudar, mas você precisa crer, pois Jesus ama você. Deus abençoe e até a próxima. Estaremos em breve, se Deus assim nos permitir, estudando as hierarquias angelicais. Leritra 8.